noite. Amém. Você é jardim fechado do Senhor. Aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer que em tempo de crise há provisão. Deus te trouxe aqui para te dizer que em tempo em que você não domina a situação, há vitória. Em tempos improváveis, há provisão. Em tempos inesperáveis, aleluia, existe uma palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E por causa da palavra, Glória a Deus, aleluia. é Ele que te ergue nesta noite. Amados, é muito sério. E quando eu estava aqui orando, no início do culto, quando eu olhei para fora da igreja, lá na rua, eu via um ser, irmãos, todo rasgado e maltrapilho. E ele trazia um pano todo maltrapilho sobre as suas costas e tapava metade da sua face. E ele olhava aqui escondido em direção à igreja, escolhendo alguém que pudesse tragar. Só que nesta noite o nosso Deus, ele viu e ele jogou por terra. Amém. A vitória daqueles que perseveram na palavra. Amém. A vitória sempre será daqueles que perseveram no mandamento do Senhor, nos ensinamentos da Escritura. Aleluia. Quer queira o diabo ou não, você é o vencedor. Aleluia. Leia comigo nesta noite. 1 Reis, capítulo 17, verso 8, diz assim: então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. E havia ali, e habitava ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. E então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traga-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água, que beba. E tendo ela a trazê-la, ele a chamou, ele disse: traza-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive, ó Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e nem tampouco um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 gravetos, e agora vou preparar para mim e para o meu filho um último bolo, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze-te conforme a tua palavra, porém faze-te dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traga-o para mim, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim te diz o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, Aleluia, Jesus. e o azeite da botija não faltará, Aleluia. até o fim do dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Amém, irmãos? Podem se assentar? Quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Valdineia, que esteve na direção da primeira parte do culto. Mas como de costume, agora oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui ministramos a Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale e não te cales, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu desapareça diante da Tua presença, mas que a Tua glória resplandeça no Teu altar. Abra-nos a porta da Tua palavra e revele a nós, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que sejamos praticantes da mesma até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos diante de um tema a campanha hoje é Vencendo em Tempos de Crise. E a palavra do Senhor no livro de 1 Reis vai dizer que no tempo em que os reis governavam a terra,
estava ali um rei denominado Acabe. E Acabe governava Israel, Samaria. Então nós sabemos que havia entre Elias e Acabe uma divergência. Porque Acabe conhecia Deus, mas Acabe se casa com Jezabel. E quando Acabe se casa com Jezabel, Acabe também acolhe as doutrinas de Jezabel. E quando Acabe acolhe aquelas doutrinas de adoração a ídolos pagãos, Acabe começa a desviar o caminho. Então Acabe agora, ele começa a ser um homem que caminha longe da palavra de Deus, que caminha errante. E Acabe tem um trono nas mãos, porém o governo está sobre a menção da rainha Jezabel. Nós sabemos que toda Samaria era governada por Jezabel. E Jezabel fazia as tuas vontades. Jezabel adorava Baal, a Sera, a deuses pagãos, a qual era contrário ao nosso Deus. Jezabel entrou no cenário de Acabe e trouxe destruição para a vida de Acabe. Porque todas as vezes que alguém te apresenta um Deus diferente do que nós cultuamos ao Deus de Israel, ele trará sobre a tua vida um desgoverno ou uma destruição. Porque a palavra do Senhor diz: não terás outro Deus além de mim. Glória a Deus. Não adorarás e nem farás para ti imagens ou escultura. É mandamento mosaico a qual Deus deu nas tábuas sagradas para Moisés. Só que Jezabel, quando chega em Samaria, Jezabel chega em Israel e ela quer quebrar ali os mandamentos da lei de Deus. Por quê? Porque todo contaminador, quando ele chega no ambiente, ele chega propício a mudar. Aleluias. Todo contaminador, quando chega no ambiente, ele chega propício a mudar. Jezabel era aquele tipo de pessoa que estava entrando na casa para mudar as coisas de lugar. Só que agora não é coisas favoráveis, são coisas desfavoráveis aos olhos do Senhor, indesejáveis aos olhos do Senhor. Então Acabe começa a criar uma inimizade entre o povo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jezabel e Acabe se levantam contra a vida do profeta Elias. Havia sobre aquelas terras um homem tibista, conhecido como Elias. E Elias ficava naquelas terras fazendo o que, irmãos? Ele profetizava em nome do Deus de Israel. Então, visto Jezabel que ela não consegue dobrar Elias, ela começa a perseguir Elias. Então Acabe vai começar a desafiar Elias. Então Elias lança uma palavra sobre aquele lugar. E Elias diz que sobre a palavra dele não haveria chuva durante 3 anos e meio. Então toda Samaria, ela perece de fome. Toda Samaria começa a decorrer, ser defasada. Toda Samaria começa a se tornar, irmão, muitos deles adoradores daquilo que Jezabel apresentava. Por quê? Porque tinha medo do confronto. E você vai ver que todo covarde que tem medo de confrontar, ele acaba se aderindo ao pecado. Glória a Deus. Então agora Samaria é dividida, porque um povo adora a Deus de Israel, outro povo adora a Baal e a Sera. A palavra do Senhor diz que Deus, ele começa a se irar. E Deus levanta Elias para trazer um juízo sobre aquele lugar. Glória a Deus, aleluia. E todas as vezes que Deus começa a levantar um juízo, a primeira coisa que ele mexe, irmãos, é com a nação, é com o chefe da nação, é com o comando da nação. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jezabel começa a perseguir. Por quê? Porque para ser profeta tem que aprender a ser perseguido. Quem não aguenta perseguição não está preparado para ser chamado de profeta. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A primeira característica de um profeta é ser perseguido e não ser reconhecido. Aleluia. A primeira ciência em que, aleluia, alguém sabe se realmente é profeta ou não, não é aquele que bate, é aquele que suporta apanhar. Aleluia. Glória a Deus. Porque não é quanto você tem força para bater, é quanto você suporta apanhar. Glória a
Deus, aleluia. Paulo e Silas apanhavam na cadeia. Quando soltava, ia para a praça pregar. Pedro e João, a mesma coisa. Aleluia. Então o povo de Deus eram testados, irmãos, mediante a fé. E não é diferente no dia de hoje. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, permanece sendo o mesmo desde o tempo de Elias, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Ou seja, desde que o mundo é mundo. E que o pecado habitou sobre a terra. Então, irmãos, nós entendemos que Deus deu uma ordem aqui para Elias. Aleluia, a vida de Elias está estendida, ou seja, a fome em Samaria. Deus fala assim: Elias, você lançou a minha palavra sobre Samaria, mas agora, enquanto eu te preparo para um grande confronto, eu vou te enviar até Sarepta. Glória a Deus. O povo passava fome por 3 anos e meio. A terra não chovia há 3 anos e meio. Irmão, se nós olharmos a situação de hoje, 6 meses sem chuva, já degrada o solo, você imagina 3 anos e meio. Como que não estava o cenário de Samaria entre 3 anos e meio? Faltava pão na mesa de muitos. Muitos foram assolados pela fome e morreram. Muitos perderam a sua vida, mas não faltava iguaria na mesa de Jezabel. De tanto que Jezabel, ela sustentava sobre as tuas mesas profetas de Acera e de Baal. Não faltava por quê? Porque eles tiravam do justo para usar com os injustos. Só que aqui agora Deus vai dizer para Elias: Elias, desce até uma terra lá pelos Tiro, Sidom. Eu vou te mostrar a localidade. Essa terra se chama Sarepta. E lá eu vou enviar uma viúva para te sustentar. Olha, Deus trabalhando no improvável na vida de Elias. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que quando a mulher ficava viúva naquele tempo, ela era destituída, ou seja, ela perdia todos os seus bens. E esses bens passavam para a família do morto. Então, se uma mulher ficasse viúva, quem herdava todas as terras, todo o dinheiro do marido que morreu, era um parente próximo. Essa mulher está numa situação de miséria. O cenário desta mulher é improvável. O cenário desta mulher não configurava com a realidade de Acabe. Ela estava num canto, irmãos, talvez esquecida por muitos, talvez esquecida por quem conhecia ela. Por quê? Porque quando é tempo de bonância, tem muita gente sentando na sua mesa, mas fica viúva, fica desempregada para você ver realmente quem é que senta na tua mesa. Fica vivendo um dia improvável para você ver quem é realmente, quem são seus amigos. E essa mulher, ela estava ali, irmãos, o quê? Agachada. Uma primeira aspecto que me chama a minha atenção é o que, irmã? Essa mulher está buscando o quê? Lenha. Aleluia. Ela está agachada buscando lenha. Glória a Deus. Para cozer para o teu filho. Ela está ali acionando naquele momento a sua última esperança. Eu não quero conjecturar, porque eu tenho certeza, esta mulher estava orando por uma provisão. Ela não estava pegando, irmão, embora os lábios dela disse para Elias que ela estava pegando 2 gravetos para fazer o bolo para o filho, para comer e para morrer, mas ela estava pedindo socorro de Deus. Por isso, quando ela olha para frente, quem ela vista? Elias, um homem de Deus. Por quê? Porque todo homem de Deus não é aquele que chega dando prejuízo, é aquele que chega dando resultado. Glória a Deus. Chegou, deu prejuízo, não é homem de Deus. Chegou, apresentou o resultado, é provisão de Deus. O Espírito de Deus está nele. Por quê? Porque o Espírito de Deus não faz com devorador. Porque se Deus não semear na tua mesa, glória a Deus. não é Deus.
Porque se Deus não semear em tempos improváveis, não é Deus. Porque se Deus não fizer, quando o teu recurso acabar, não é de Deus. Ele nunca vai chegar antes. Glória a Deus. E muitas das vezes também não vai chegar durante, ele vai chegar depois. O problema é que a gente quer atropelar a lógica de Deus. A gente quer que Deus chegue antes da situação. A gente quer que Deus chegue antes do caos. A gente quer que Deus chegue durante a nossa dor. Só que Deus está dizendo assim: aquilo que eu uso, que confronta você, não te mata, mas te fortalece. Por quê? Porque quanto mais me confronta, mais próximo a Ele eu me torno. Aleluias. Então toda situação de dor não mata quem é escolhido, Glória a Deus. mas apresenta quem é seu Salvador. Aleluia, Jesus. Deus vai usar essa situação para se apresentar para você. Deus vai usar essa situação para dizer para o teu adversário: na tua casa tem domínio, na tua casa tem milagre em tempos improváveis. Glória a Deus. Deus está usando essa dor nesta noite para te dizer: ainda que o recurso da terra acaba, o céu começa hoje. Por quê? Porque o céu é o oxigênio que você precisa nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Elias chega diante daquela mulher e ele pede o quê? Água. E a palavra do Senhor diz que ela busca água. Tempo de seca. Mas aquela mulher tinha água durante quanto tempo? 3 anos? Sabedoria. Porque ela soube cuidar daquilo que foi dado para ela. Aleluias. Ela recebeu a palavra lá estrépita, que não iria chover. Então eu quero crer com você que ela armazenou botijas de água. Amém. Glória a Deus. Não, ela não tinha um rio no quintal. Mas ela foi sábia. Ela depositou o quê? Investimentos. Aleluia. Ela ouviu a voz. Há uma mensagem que corria sobre toda a Judeia. O profeta disse: não vai chover durante 3 anos e meio. Prepara os teus celeiros. E ela fez o quê? Preparou. Por isso que ninguém tinha, mas ela tinha. Porque quem carrega água não perde tempo com qualquer situação. Ninguém tinha água, mas ela tinha. O tempo era de seca, mas ela tinha água para oferecer. Quem tinha? Não importa qual a situação que você está passando. Se você estar com Deus, você tem água da vida para oferecer para quem tem sede. Aleluia, Jesus. Se você entende o que é ministério, a situação que você passa não paralisa. Por quê? Porque Deus continua te usando, mesmo quebrado, pastora, mesmo quebrado, mesmo decepcionado, mesmo chorando. Qual é a palavra? Deus vai te honrar, independente da situação que você está vivendo. Aleluia, Deus. Enquanto muitos não têm, Deus vai prover na tua casa. Enquanto muitos não crê, Deus vai fazer na tua história. Enquanto muitos não vê, Deus te fará enxergar o sobrenatural. Glória a Deus. Ela tinha água para matar a sede. Aí ela busca e traz a água e dá para o profeta. E o profeta bebe. Ele disse: traga-me água de beber. Depois ele diz: agora você vai e traga-me um bocado ou um pedaço de pão. Agora ela entra em desespero. Por quê? Porque agora o profeta, o homem de Deus, que ela sabia que é homem de Deus, ele faz o quê? Ele contradiz aquilo que ela está passando. Quem está passando fome não tem pão. Aleluia. Mas quem queira na promessa recebe pão hoje. Aleluia. Quem está passando necessidade não tem provisão, mas quem serve a Deus recebe provisão. Quem está passando pela porta do desemprego não tem dinheiro, mas quando Deus chama, Ele cuida. Aleluias. Precisamos crer na provisão de Deus. Não é eu tenho, é eu recebo. Então essa mulher, ela vai, se está recebendo
acontecer com Elias? Aleluia. E ela vai dizer: ó meu Senhor, vive o seu Deus, que eu não tenho nada para comer. Ela está dizendo assim: a água até tinha, mas a provisão acabou. E eu estou aqui agachada pegando 2 gravetos simplesmente para fazer um bolo para eu e meu filho, para comermos e morrermos. Ela está dizendo assim: tudo que eu pude fazer para salvar essa história, tudo que eu pude fazer para salvar essa história. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você fez. Só que Deus está dizendo assim: agora tudo que você não precisa fazer, sou eu que vou escrever a partir de agora. Tudo que você podia fazer, você fez. Seus recursos acabou. Mas agora começa o de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero crer com você que chegou o tempo da provisão em dias improváveis. Glória a Deus, Chegou o tempo aleluia. de viúva ser alimentada. Chegou o tempo de órfão ser alimentado. Chegou o tempo do povo de Deus ser abençoado por causa da fé. Aleluia, Jesus. Ela diz: só tenho um punhado de farinha de trigo e um pouco de azeite. Por quê? Ela diz isso porque a água que ela tinha, ela serviu o seu Senhor. Entregue a Ele aquilo que você tem e Ele multiplicará os seus celeiros. Porque fé não é dou porque tenho. Se eu tenho, é porque eu dou primeiro. É porque eu tiro a primícia. É porque eu honro aquele que me amou primeiro. Glória a Deus. Ela tinha o trigo e o óleo e a água. A água ela deu para o profeta. E agora? O que fazer diante dessa situação? Ela esvaziou seu cântaro para receber de Deus. Você está entendendo isso aqui? Olha que revelação da palavra. Deus está dizendo: esvazia seu cântaro. Chore nos meus pés esta noite. Joga essa mágoa para fora nesta hora. Joga essa situação diante do meu altar. Esvazia o seu cântaro. Porque enquanto você esvazia o teu cântaro, eu encho a tua botija, eu encho a tua panela. E o que Deus faz, além de ser novidade, é eterno. Glória a Deus. Por quê? Porque quem vive sobre a palavra de Deus, enquanto viver, nada tem falta. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você viver debaixo da palavra, nada te falta. Glória a Deus. E Elias desafia: então vai lá, pega o que tu tem. É pouco, mas Deus quer. Senhor, não vou no culto hoje porque eu não tenho nada para te oferecer. É pouco, mas Deus quer. Amém. O teu nada é tudo para Ele. Senhor, eu não vou no culto hoje porque eu não estou bem para falar. É pouco, mas Deus quer. Senta e escuta. Senhor, eu não tenho recurso hoje. Ah, meu Deus, aleluia. Mas desde quando para operar milagre Deus precisa do teu recurso? Ele é um provedor sobrenatural. E Ele está dizendo nesta noite: aquilo que é improvável para você é possível para mim. Glória a Deus, aleluia. Então pega a mulher. Aleluia, Jesus. Se você olhar com os olhos espirituais aqui, Elias já não é Elias em carne. Elias é a glória ou presença teofônica de Deus manifestada no homem. Por quê? Porque o que ele lança para aquela mulher não é um homem natural, é um homem sobrenatural. Você quer dizer que é mentira minha? Se Elias fosse natural, ele não teria sido tomado por uma carruagem de fogo. Porque quem anda com Deus não vive de mimimi. Porque quem está disposto a servir Deus, irmãos, não troca a promessa pela proposta. Glória a Deus, aleluia. Elias, eu só tenho uma farinha e o azeite.
Como podes, meu Senhor, vivo, eu não tenho mais nada para te oferecer. Elias vai dizer assim: o meu Deus, aquele que esquadrinha mente, coração, ele está revirando o teu nada e agora, Glória a Deus. para te dizer: tem vida aí. Glória Nem a você e Deus, nem tua aleluia. casa vai morrer esta Glória a noite. Deus, Tem aleluia. vida e nem você e nem tua família Glória vai a perecer, Deus, mas por aleluia. Serepta. O que eu entendo que enquanto Glória a Satanás Deus, sapateou aleluia, na tua Jesus. história, Deus desceu Glória no a arraial Deus. para mudar a tua estrutura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Alguém está olhando e dizendo: viúva pobre, abandonada e sem recurso dentro de Serepta. E Deus está dizendo: uma empresária, uma mulher que eu estou tomando nesta noite para usar como multiplicadora da minha palavra. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque quem recebe o novo de Deus não guarda para si. Aleluia. Quem recebe o novo de Deus compartilha no culto. Glória a Deus. Quem recebe o renovo de Deus não vai pro culto de boca fechada. Quem recebe o renovo de Deus não recebe no culto, recebe em casa. E o que é que faz no culto? Entrega para ele aquilo que ele tem. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O teu nada é a estrutura que Deus quer usar Glória para a Deus. transbordar o teu celeiro. Aleluia, Jesus. Por quê, pastora? Porque não vivemos pela vista, não somos guiados pela vista, somos guiados pela fé. O teu nada é muito para Cristo. Glória a Deus, aleluia. É nada para quem não aposta em você. É nada para quem não acredita em você. É nada para quem não apoia a tua vitória. É nada para quem não acredita na tua história. Mas para Deus é o suficiente para a tua vida ser mudada. E eu quero decretar como Elias decretou na vida daquela mulher. A Bíblia não diz que ele decretou, mas pelo poder da oração, a chave girou. Amém. E diante do altar de Deus, eu quero decretar nesta noite: Efatá, Aleluia. abra-se por completo. Glória a Deus, aleluia. Efatá, abra-se por completo a tua Glória a vida. Deus. Glória a Deus. E quando a palavra diz abra-se por completo, nenhuma área da tua história será esquecida pelo teu Criador. Amém. Glória a Deus. Tem gente que correu, mas não conseguiu. Aleluia, Tem Deus. gente que correu e se cansou. Tem gente que correu e foi paralisado pela vida, pela enfermidade. Foi paralisado pela cegueira espiritual, desistiu. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu te encontrei no ambiente de morte. Vou trazer Glória a vida para tua Deus, casa. aleluia. Glória a Deus. Só fica no ambiente de milagre quem tem fé para acreditar na provisão de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem não acredita na provisão de Deus desiste da primeira proposta. Glória a Deus. Se Abraão não acreditasse na provisão de Deus, ele desistiria na primeira dificuldade. Amém. Caminhou, nada avistou. Continue caminhando. Deus pediu para você ir, ele não deu a diretriz. E quando o Satanás ele rotula o teu cenário, é porque não é da parte de Deus. Presta atenção no que tem muita gente fazendo o que pessoas mandam ela fazer, mas ninguém quer fazer o que Deus manda. Verdade. Tem muita gente trocando a voz de Deus pela voz do povo. Quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Ao dizer por aí que a voz do povo é a voz de Deus, nunca foi. A voz do povo é caminho de perdição. Vamos ali, vamos embora lá. Para de ser crente, desiste, vamos pro churrasco, vamos pra balada. Aleluia. A voz Glória a de Deus Deus, é aleluia. quando você está sofrendo, Glória a quando Deus. você está Aleluia. chorando, nos pés daquela cama, o céu se abre, ainda que você não ouça. E Deus diz: filho amado, a quem me comprazo. E é por causa das tuas lágrimas, é por Aleluia. causa daquele joelho dobrado, Glória a Deus. é por causa dele que nos amou primeiro, que nós ainda estamos de pé. A história dessa mulher é mudada por causa da fé e da perseverança.
No meio de um roteiro, o cenário é mudado. Mas depois do cenário mudado, a peleja ainda é travada. A palavra do Senhor diz que, ouvindo a voz de Elias, ela vai e faz o bolo. Primeiro para o profeta, oferece para ele. E depois fez o bolo para ela e pro... E quando ela voltou para dentro da tua casa, o celeiro estava... Você veio entregar tua última adoração nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Olha pra cá, Aleluia, igreja. Deus. Você que veio entregar a tua Aleluia. última adoração essa noite, eu vi. Glória a Deus, aleluia. Você chegar em casa, tem novidade pra você. Aleluia, Jesus. Glória a Quando Deus. você chegar em casa, todo boicote que Satanás tem tentado utilizar para te destruir já foi desfeito. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Glória a Deus, aleluia. O cenário lá fora era de caos, mas para quem acreditava, ela não precisou ter um plantio de trigo, ela precisou ter um Deus da providência. Aleluia, Tem Jesus. gente achando que você não vai Glória a sobreviver, Deus, porque você foi esquecida pelo homem, mas o céu ainda se lembra quem é você. Aleluia, Jesus. Presta atenção nisso aqui. O homem não é quem ele disse que é. Por quê, pastora? Porque o homem troca de face muito rápido. Só que Deus, ele é porque é. Porque ele vai dizer: eu sou o que sou. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te fez. Não é sobre ter uma vida abundante, é sobre ter uma promessa. Viúva esquecida, desprovida, porém vivendo na fé daquele que correu para socorrê-la. Sabe o que Deus está dizendo? A tua fé vai movimentar o teu socorro. A tua fé movimenta o teu socorro. E qual é o combustível, pastor? Olha para cá. O combustível para o teu socorro é a alteração do grau da tua dor. Quanto mais doer, mais perto está da vitória. Ela estava comendo o último bolo para morrer. Parecia ser o fim. Tu ia naquela mulher, dar o último pedaço de bocado de pão para o teu filho comer e eles morrerem. A dor era tão grande que aquela mulher não falou tranquilamente para o profeta, mas ela moveu o céu e Deus levou o profeta até ela. Aleluia, Jesus. Não olhe o tamanho da dor, limite-se a viver a dor, porque o céu vai levar a resposta no meio do teu cenário. Glória a Deus. Você vai viver provisões em tempos improváveis. Aleluia, Jesus. Parece ser pouco, mas a palavra do Senhor disse que a panela não era uma panela qualquer. Ela se encheu de trigo. E a botija? Glória a Deus. A panela, uma Flávia já pregou. A panela simboliza a tua boca com as boas novas. Amigo que alimenta a fé de muitos que vão ouvir teu testemunho. E a botija é o teu interior que está sendo preparado para ser cheio do azeite da presença dele. Glória. E qual é o segredo? Suporte o processo. Não corte o processo pelo meio. Vai catar gravetos. Confunda seu adversário. Porque quando ele pensar que é teu último, diga: o Deus que te guarda, nem mal te sucederá. Lembra disso? Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque darei ordem aos meus anjos para te guardar. Aleluia, Jesus. Suporta. João suportou um tacho de óleo fervente.
Aleluia, Jesus. Paulo suportou os grilhões e várias prisões, vários açoites. Estevão suportou pedradas. Nabote suportou pedradas Chega. até a morte. Jesus suportou a cruz por mim e por você. E nós suportemos as nossas angústias, para que ninguém tire a nossa coroa da vida. Aleluia! Para que ninguém Glória a tome Deus. a nossa coroa da vida. Glória a Filhinhos, não temas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé. Deus, aleluia.